A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerdrian, da Assembleia de Deus, aqui em Cariacica, Ministério Flor do Campo. E mais uma vez estou aqui na alegria dessa incumbência tão gloriosa de poder ministrar mais uma escola bíblica dominical, lição de número 3, CPAD, lição de adultos. E hoje nós estamos na nossa terceira lição, com o título O Pai Enviou o Filho, que vai ser ministrado no próximo dia 18 de janeiro de 2026. Está comigo também a minha companheira de sempre, irmã Wanderleia. A paz do Senhor, irmã Wanderleia. Amém, irmão Gé. Pai do Hoje Senhor. ela não fugiu. Amém. Amém. Texto áureo. Nosso texto áureo diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo 9. A verdade prática diz que o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Aleluia. Nós temos leitura bíblica em classe e comentário, mas antes vamos pedir à irmã Wanderleia que nos ajude orando por nós. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar? Amantíssimo Deus, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, estamos diante dessa rica lição, Senhor. Falar sobre a salvação, coisa maravilhosa, Senhor. Pai querido, fica conosco mais uma vez. Nos ajude, Senhor. Abre nosso psique nesse dia, Senhor, para que nós possamos falar, estarmos, Senhor, comentando. Pai, também toma cada um dos nossos ouvintes, para que eles venham conseguir também estar juntamente conosco nessa jornada. Ah, papai querido, fica conosco mais uma vez, dando, Senhor, a graça, nos instruindo, nos dando a vitória. Ô Espírito Santo, toma esse ambiente. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versos 16 e 17, primeira carta de João, capítulo 4, verso 9 e 10, Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Gálatas 4, 4, 5 a 6 diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Amém. Nós temos agora 3 objetivos nessa lição. O primeiro é compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. É o segundo objetivo. E o terceiro é identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Amém? Amém. Então, vou passar para a dona Leia o comentário da lição, a Amém. introdução e o primeiro tópico. Hoje, né, irmão, já é uma lição muito boa, né? Que é a lição, assim, ela é primordial, né? Porque sem a salvação não teria essas lições, né? Sem a salvação não estaríamos aqui, né? Falando sobre o Pai, falando sobre a Trindade, falando sobre outros assuntos que temos falado, né? Então é gratificante, né? Estar mais uma vez, né? Estar falando dessa, né? Comentando essas lições. A nossa introdução vai nos dizer assim: o plano eterno. Eu vou fazer uma introdução, né? Para entrarmos, né, no plano da salvação. O plano eterno. Vamos falar um pouco sobre o plano eterno antes de entrar totalmente na introdução. Eu vou ler a introdução e depois eu vou entrar nesse comentário aqui. A tradução vai nos dizer assim: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho a salvar o mundo. Essa verdade revelada na Escritura manifesta o amor do Pai, reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, plenitude do tempo,
para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Irmãos, eu vou fazer na introdução, vamos fazer um breve comentário sobre o plano eterno. Vamos lá. Deus triuno planejou desde a eternidade trazer todos os filhos à glória. Isso carecia de um redentor, visto que a criação teria que passar pelo processo da geração, degeneração e regeneração para se tornar amadurecida. Então, tinha que haver uma geração, né, irmã? A geração em Cristo Jesus. Uma degeneração, né, irmão Ger? Que é livrar desses pecados, né? Como eu vou degenerar dos meus pecados, voltar a ser uma nova criatura, não é isso? E isso. E uma regeneração, o quê? Quando eu me desvivo de mim mesmo, quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, eu me desfiz de todos os pecados. É como a gente quando vai ao batismo, né? A gente sepulta todos aqueles pecados, né? E agora a gente nasce, né? Uma nova criatura, não é isso? Agora nós estamos regenerados em Cristo Jesus. O unigênito, na encarnação, o Filho unigênito desceu e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e poder. Cheio de graça e verdade, que está em João capítulo 1, 14. Sem a sua vinda terrena, em sua vida terrena, Jesus compartilhou das nossas dores, do nosso sofrimento, para ser mediador perfeito. Então ele participou, irmão, já de todas as nossas dores. Uhum. Irmão, lá é todas, irmãos. Todas as nossas dores que o homem tem, todo sofrimento que o homem tem, angústia, sofrimento, depressão, né? O Senhor Jesus, ele também, né, sofreu. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhantemente aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, ele padeceu, ele sofreu, ele experimentou todas as dores, mas ele continua em quê? Em misericórdia, irmão Jé. Não é isso? No Calvário, Jesus se tornou um nosso sacrifício substitutivo, pagando o preço da redenção e fazendo ser maldito por nós. Irmão, ele era maldito? Não. Ele tinha pecado? Não. Eu mereci a cruz. Eu sou pecadora. Nós somos pecadores. Mas eu não tinha condição de pagar, né? Então, como o primeiro Adão falhou, né? Uhum. Cristo Jesus, ele era o segundo Adão, não é isso? E ele cumpriu toda a lei, sem diminuir nem um tio da lei. Porque a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, né? Uhum. E fez aquilo que o Adão falhou. Aquele que não conhecia pecado, fez pecado por nós. Na ressurreição, ele foi declarado filho de Deus em poder. Então ele vai, ele enfrenta aqui, ele vive nossas dores, padece, depois ele vai ao Calvário, não é isso? E quando ele diz está tudo consumado, não é isso? Testelestai, não é isso? Está tudo consumado. Aquela dia ele pega o brado de vitória, a Bíblia diz que ele desce, né? Ao Hades, e ali ele toma a chave da morte, né? E ali ele vence o nosso último inimigo, que é a morte. Na ascensão de Jesus, futuro, é claro. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, que está em Efésios, capítulo 4, 10. Quem os considera? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então ele cumpre, irmão Jair. Ele desce, não é isso? Ele paga o preço por nós, né? Ele derrama o seu sangue, e agora nós temos salvação nele. Mas, irmão, acaba? Não acaba. A Bíblia diz que ele aqui está em Romanos capítulo 8, 34, que ele continua intercedendo por nós, né? O envio do Filho. Então, o Senhor, quando nós oramos, nós devemos pedir ao Pai, né, que é o que enviou no plano o Senhor. Nós sempre dizemos aqui, irmãos,
que no plano da salvação, também no plano da redenção, o Pai, ele faz um plano, não é isso, irmão Gé? A Trindade, Deus, diante da fundação do mundo, ele tinha um plano. A Trindade já fez um plano, já viu o plano da salvação. E nesse plano, a Trindade decide que Jesus, né, queria descer para consumar. Então Jesus, ele se encapsula nesse corpo, né, num corpo semelhante ao nosso. Ele nasce de Maria, não é isso? E agora ele paga os pecados para o nosso preço. Mas agora, está em Atos, ele sobe, né, assunto ao céu, e agora o Senhor, e vem o Consolador, que também faz parte da Trindade, né? E a Bíblia diz que é o Deus triuno, quer dizer, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles agem em conjunto, eles não têm diversidade entre eles. Tem, irmão Gé? E nós ensinamos nas outras lições que é um Deus triuno, não é isso? Mas é um Deus trino, mas em unidade, não é isso? Ele é um Deus, que cada um deles tem a sua personalidade, mas eles não se divergem entre eles. Então a Trindade decidiu que Jesus, então o Pai manda Jesus Cristo, e nós só conhecemos o Pai através de Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo desce, não é isso? E quando o Senhor Jesus sobe, ele diz, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, aquele, não é isso, irmão Gé, que vai lembrar de tudo aquilo. Então o Senhor planeja um plano. Jesus é o executor, não é isso, irmão Gé? E Espírito Santo é o mantenedor. Sempre lembrando aos irmãos que nós estamos no tempo do Espírito Santo. O tempo do tempo é o último tempo, né, irmão Gé? A última dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. Vamos lá, então, o primeiro tópico que diz assim, vou dar para cá para não sair. O envio do Filho e o amor do Pai. O amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. O verbo grego para este amor é ágapa, e o substantivo é ágape, expressando a natureza essencial de Deus. A busca pelo bem-estar de todos, conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. O dicionário Vine, em 2002, na página 345, ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido. Enviou seu Filho não para o mundo, não enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amor alcança toda a humanidade, incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Irmão Gerry, essa expressão ágape, o senhor podia explicar? Aqui tem duas expressões, o verbo e o substantivo, né? O verbo é aquilo que dá ação ao propriamente dito. E o substantivo é o nome propriamente dito. Então, aqui nós temos o exemplo de um tipo de amor. A Bíblia vai citar pelo menos 3 tipos de amor, né? Tem o amor filéu, que é o amor fraternal, que é o amor de pai para com o filho, de irmão para com o irmão, né? De amigo para com amigo, então é chamado amor filéu. Existe também o amor eros, esse amor eros, que vem a palavra erótico, erotismo, né? Então, esse amor eros, ele fala do amor entre marido e mulher, né? Entre homem, né? Esposo, então é chamado o amor eros. Agora, o amor de Deus é chamado amor ágape, né? No substantivo ágape, em ação é agapau. Então, aí você vê esse amor, diferente dos amores, né, que nós citamos aqui. Nós vamos ver Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, falar sobre esse amor, né? Que é o amor incondicional. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Então esse é o verdadeiro amor de Deus. E digo és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo, língua, raça, povo e nação. Para o nosso Deus os fazestes reis e das sacerdotes,
eles reinarão com ele, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Irmão Gerry, então, é o Senhor, quando o Senhor manda o seu filho, né, morrer naquela cruz por mim, ele é o cordeiro, né, sacrificial, não é isso? Uhum. A Bíblia diz que ele morreu só por mim, só por você, só por Brasil? Não, ele morreu por todos. Por isso que aqui diz que toda língua, raça, né, cor e nação. Cada pessoa nascida de Adão, cada pessoa que está neste mundo, ele tem a chance, não é isso, irmão Gerry? Uhum. De adorar, de receber o amor do Pai. Quando o Senhor Jesus ele veio a essa terra não só para um, não só para dois, não só para um povo, não, mas ele veio para todos os povos, não é isso? Todas as raças, todas as nações, todas as tribos. Porque quando chegar naquele grande dia, todas as nações terá seu representante ali, não é, irmão? Não é isso, irmão Gerry? Uhum. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele compadeceu da toda a humanidade. E a palavra diz que depois, nascido de Adão, todos nós somos o quê? Pecadores. Mas em Cristo Jesus, o segundo Adão, ele trouxe a salvação para o mundo inteiro. Não é isso, irmão Gerry? João 3,16 fala isso, né? Isso que está na nossa leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Sim. mas tenha vida eterna. Sim. O segundo subtópico diz assim: iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano, irmão Gerry, de redenção em Cristo, até mesmo anterior à fundação do mundo. O Filho já estava destinado para a nossa salvação. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino intercede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus mais, em que Ele nos amou. Enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus em sua soberania, misericórdia, compaixão. Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Então, irmão, já a humanidade estava caída, né? Nós, irmãos, temos que entender que Deus, antes, né, irmão, já da fundação do mundo, irmãos, o Senhor já preparou um plano. Ele não é igual nós que faz o plano A e o B, ele já tinha um plano. Porque o Senhor, olha, vamos voltar à criação. Quando o Senhor cria os anjos, irmão, eles pecam, não é isso? Mas, contrário do ser humano, os anjos, uma terça parte que rebelou contra o Senhor, não é isso? Eles estão destruídos. Não tem volta para eles. Tem, irmão, não. Eles, né, não tem como eles voltar. Mas a humanidade, o Senhor, Ele deu uma chance. Qual é a chance, irmão Gerry? A chance está no sangue de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, Deus diante da fundação do mundo, Ele já estava sendo observado como o cordeiro morto. Como é que chama Abraão, né? A gente costuma dizer que Abraão, ele ficou com seu filho morto todo aquele caminho, né, irmão Gerry? Todo aquele caminho esquecido do Monte Moriá. Quando Abraão sai com seu filho, Deus no momento que o Senhor falou, pediu o seu filho em sacrifício, Abraão já viu o seu filho morto, não é isso? O Senhor, o Pai também, Deus diante da fundação do mundo, ele já via o seu filho passar por todo aquele sofrimento, porque Deus não tem dia, né? Uhum. Não tem, como é que fala? Tempo. Para Deus não existe o tempo. Existe, irmão Gerry? O tempo para Deus é sempre e agora, não é isso? Ele tem um nome, É atemporal. Deus é atemporal. Nós que precisamos do tempo. Então, o Senhor já viu o Senhor Jesus morto. Deus diante da fundação do mundo pagando esse preço por nós. Nós vemos aqui Apocalipse 13, né? Verso 8, a parte C do versículo. Vamos ler todo o versículo assim: adoraram todos aqueles que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui em Efésios está escrito assim, igual mais ou menos que você falou aí,
como também nós elegeu nele, antes da fundação do mundo, que você falou, para que fossemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si, amando-nos. Que está em Efésios 1, 4 e 6. Então, irmão Jé, o beneplácito com a bondade, né, do Senhor tão grande, manifesta na pessoa de Jesus Cristo. O rei, que senão não dá tempo. O terceiro subtópico vai nos dizer assim: enviou o Filho, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional, relacional ao plano da salvação. O Filho enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela harmonia, unidade da Trindade. A única vontade é um único propósito, o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno que resplandece em toda a história da salvação. Aqui, irmão, quando fala assim, a hierarquia, é porque nós temos um negócio de achar assim, né, irmão, Pela ordem, né? É pela ordem. Quem é o maior, quem é o menor? Isso, porque sempre nós falamos isso, nós temos quem parece assim, né, que nós, humanamente, nós assim, o Pai, né? Então ele é o líder, ele manda, ele é mais do que Jesus. Aí depois ele fala assim, o Filho. E o Filho ali está, né? Ali em segundo plano. Alguns põem o Espírito Santo como segundo plano e o Filho em terceiro, né? Alguma seita faz pior, porque alguma seita coloca Jesus como mais baixo do que os anjos, né? Alguns costumam até dizer que Jesus só recebeu como é que fala? O poder após o batismo, né? Mas nós vemos ali, no batismo de João, que eu esqueci o versículo, no batismo de João, alguns também entram pela parte de como é que fala? Eu esqueci o nome que fala. Unicista. Alguns acham assim, que ele que não existe as três pessoas distintas, né? Alguns acham assim, que uma hora é o Pai, depois ele transforma, né? No Filho ou modalismo. Depois ele transforma no Espírito, mas quando nós vemos, no seu irmão dessa eu esqueci do texto, aqui, quando nós 3, 13 e 17. Ah, tá aí, né? Na primeira lição. Isso. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Sim. Mas João se opunha, dizendo-lhe: eu careço ser batizado por ti, vens a mim. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então ali nós vemos claramente, irmão, não tem dúvida nenhuma, não tem nenhuma, né? Nós vemos claramente ali a Trindade, não é isso? Nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo sendo representado por uma pomba, não é isso? Sobre a cabeça, né, de Jesus. E a voz do Pai que diz: esse é meu Filho amado, a quem eu prazo, a quem eu tenho prazer, não é isso? Então nós vemos ali, não tem como negar, né, ali a Trindade. Deixa eu ver se eu pus um versículo aqui. E também elegeu ele, não, aqui não. Estando no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Este é aquele qual eu disse: após mim vem o homem que foi antes de mim,
porque já era primeiro do que eu. Então aqui está dizendo assim, que, João, capítulo 1, 10, 30, que está explicando assim, que Jesus, como nós falamos que Jesus já estava no plano da salvação desde antes da fundação do mundo, então ele já estava aí, né? Ele já conhecia o mundo, mas o mundo não o conheceu. Porque ele já estava no plano, ele já era com Cristo, ele já estava na criação de todas as coisas, Jesus também está presente, né? Passamos o homem, nossa imagem e nossa semelhança. Nós sempre dizemos que Deus é o arquiteto, o Senhor, Cristo, é o executor e o Espírito Santo é o mantenedor. Então, ele já era. E agora aqui, ele diz, ó, antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então, Jesus aqui parecia que aqui, como nascido de Maria, João conheceu aqui, mas ele já era, né? Então Jesus, o princípio dele não é ali, mas sim o princípio humano. Quando nós falamos para Jesus aqui na terra, ele nasce como homem, mas ele não é daqui. Ele pertence à Trindade. Irmão Jair. Vamos para o nosso segundo tópico, né? O segundo tópico é falar sobre o Filho e a plenitude dos tempos, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Isso significa que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador, né? Então, o que acontece? Por que plenitude do tempo? Gálatas 4:4 vai dizer isso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Então nós vemos aqui, que aqui nesse texto já mostra o tempo correto. Plenitude fala do tempo, é do ápice. É como alguém escreve uma história, e aí tem aquela parte culminante da história, a parte do desenrolar da história é ali, esse momento. Então Deus, olhando o tempo, ele separou a plenitude, o tempo principal, o momento certo que que o seu Filho deveria se manifestar. Como assim, irmão Jé? Porque, na verdade, se você voltar lá no livro de Daniel... Não, voltar lá no Daniel... Meu Deus! Daniel. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, lembra da história de Nabucodonosor? Teve um sonho e perturbou muito a mente dele, porque ele não conseguia nem lembrar do sonho e queria a revelação do sonho e o sonho, propriamente dito. O que significaria? Queria matar todo o sábio da Babilônia se ninguém revelasse. Daniel pediu há um tempo a Arioque, junto com seus amigos, foi orar. E na oração, ele clamou a Deus, e Deus revelou não só o sonho, também o seu significado. E ali o que acontece? O que ele sonhou? O que o rei sonhou? Sonhou numa grande estátua. A estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e o pé, parte de ferro, parte de barro. O que era isso? Deus estava revelando ao rei Nabucodonosor os principais impérios que haveria durante toda a história, né? Uma parte da história. Porque império, né? E começou com o Império Babilônico, que seria a cabeça de ouro, depois os Medo-Persas, que substituiu o Babilônico, depois o grego, né, com Alexandre o Grande, e depois o romano, que foi o mais extenso desses todos os impérios, foi o romano, que representando as pernas de ferro, e no final, entre mistura de barro e ferro. Então, parece que era com Alexandre o Grande que ele obrigava, não era, as pessoas a falar. Na verdade, ele disseminou, né, a cultura grega. E junto com a disseminação da cultura grega, ele disseminou a língua grega. Como havia dois tipos de língua, a mais erudita, que era o didaquê, que não era mais falada entre os sábios eruditos, e tinha o koiné, que já era uma língua grega, mas ao mesmo tempo ela era do populacho. Era popular, era mais fácil, vamos dizer assim, para as pessoas compreenderem essa língua. Então, durante o período do reinado de Alexandre o Grande, ele teve essa preocupação. Ele não sabendo que isso aí já era uma ação de Deus, permitindo que ele fizesse isso, para que quando chegasse o tempo de seu filho se manifestar,
tinha uma língua comum a todos para se pregar o evangelho. Quer dizer, é mais fácil, né? Para o Muito evangelho mais ser fácil. conhecido. Aham. Outra situação foi após o Império Grego cair, né, depois da divisão do Império Aham. para quatro imperadores, né, que quatro generais dividiu-se o Império. Depois veio Roma, né, dominando tudo, governando o mundo. E Roma já tinha uma preocupação com a infraestrutura. Roma já foi aquele império que se preocupava em facilitar os trajetos, os movimentos no seu governo. Então ele construía as estradas. E também aí houve a facilidade para que houvesse também essa difusão do evangelho no mundo conhecido da época. Então nós vemos aí Deus trabalhando na história. Deus é o Senhor da história, né? Ele, como nós acabamos de falar, ele é um ser atemporal, ele sabe das coisas dela acontecerem. Então, como ele já sabia, preparou todo o ambiente para que seu filho se manifestasse. Tanto na forma histórica, como nós estamos falando aqui da história, como também na parte religiosa. Nós vemos ali que não foi um tempo bom, né? Que Jesus chegou num tempo muito difícil, porque ali o povo estava totalmente fora do projeto de Deus. Tanto é que ele teve muita... no momento que ele começa seu ministério, a maior resistência que ele teve não foi dos políticos da época. Sabe quem formou a resistência? Dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei. Foram os que mais perseguiram a Jesus. Por quê? Porque Jesus estava trazendo novamente o evangelho, trazendo a mensagem da palavra que foi distorcida por eles, e agora Jesus traz as claras, né? O que realmente Deus queria falar na lei, né? Tanto é que aqui quando nós lemos Gálatas 4, que ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, o nascer de mulher fala da sua total humanidade, 100% homem, né? Nasceu como qualquer ser humano nasce. No ventre de Maria, foi gerado por 9 meses, né? E ali nasceu no tempo certo e cresceu como uma criança, um adolescente, um jovem, até chegar à sua fase adulta e começar a sua missão. E sob a lei, por quê? Porque Jesus realmente veio provar que se poderia cumprir a lei. Ele cumpriu fielmente toda a lei, não deixou faltar um preceito da lei, ele cumpriu. Então aí já foi mostrado, e na plenitude do tempo, no tempo correto, Deus havia determinado esse é o tempo. E da mesma forma que nós cremos nisso, nós cremos também que na segunda vinda de Jesus, quando o arrebatamento da igreja for acontecer, vai ser no tempo certo determinado por Deus. Deus não adianta o processo e nem atrasa, ele chega no tempo certo. A Trindade, ela é perfeita em sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano. Então, vamos fazer? Vamos. Quando? Tal tempo, assim vai acontecer. E é interessante que com a vinda de Jesus, com o advento de Jesus, houve até uma mudança no calendário, né? Porque antes de Cristo era contado de uma forma decrescente e depois de Cristo passou a ser contado de forma crescente. Mas como você percebe, Jesus morreu aproximadamente com 33 anos. Segundo a Bíblia não fala com clareza, mas segundo a história, 33 anos. Né? Pelo o contexto da história, ele morreu com 33 anos. Mas só que houve um erro aí no calendário, então acredita que ele não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 4 antes dele mesmo, antes de Cristo. Então, provavelmente ele deve ter morrido entre o dia 28, entre o ano 28 e o ano 29 do primeiro século. Então, é aproximadamente aí que Jesus morreu. Então, até o ano 2029 vai completar aí 2.000 anos que Jesus... Aproximadamente. Que Jesus morreu na cruz por nós. Então, aí por aí nós vemos que a história e a religião já estava bem coordenada para esse tempo em que Deus havia se manifestar o seu filho, enviar o seu filho. O filho nascido sob a lei, que é o segundo tópico, vai falar um pouquinho sobre isso. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Acabei de ler esse versículo, né? Sim. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana, né? Que eu já adiantei um pouquinho aqui. Ele encarnou, experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Então ele fez tudo certinho, mas excetuando o pecado. Hebreus 2,14 vai dizer: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, como homem, ele participou de todo o sofrimento, de todas as angústias, como a irmã Léia já nos precedeu aqui. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Né? Isaías 7,14. Mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus.
A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer o sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Interessante, irmãos, quando eu leio esse texto, eu me lembro que Moisés foi o legislador, irmãos. Legislador, e ele pecou contra a lei. Meu Deus. Tanto é que ele não conseguiu entrar na terra. Deus chamou ele no Monte Nebo, mostrou lá todas as campinas do Jordão, mostrou a região que o povo ia entrar, atravessar no Jordão. E ele insistiu com Deus para que entrasse. Deus falou assim. Aí ele insistiu demais, Deus falou assim, olha, não me fale mais nesse negócio. Hein? Meu Deus, chega. Então, chega, já está resolvido, então não vai entrar. Então aqui nós vemos que Jesus verdadeiramente é o que, não só as profecias que fará a respeito dele, se cumpriu no envio dele, né? Maria como uma mulher virgem, né? Ainda desposada, noiva de José, mas não casada, e quer dizer, ela teve o filho sem ter relacionamento com homem algum. Para quê? Para que ele não provasse do pecado de Adão. Como eu já disse em outras lições, quando se fala da encarnação do Verbo, quando se fala do nascimento virginal de Jesus, eu sempre cito isso, irmãos. Se no tempo de Jesus já tivesse a ciência tivesse evoluído como hoje, e nós tivéssemos lá naquela época, né, já como fazer um teste de DNA para ver de quem Jesus era, se tinha DNA de José, se tinha DNA de Maria, não acharia DNA de nenhum dos dois, porque Maria foi apenas, como uma expressão mais popular, uma barriga de aluguel. Sim. Porque quando o Espírito Santo veio sobre Maria, né, que foi ele que foi a sombra do Espírito que veio sobre ela, é ele que fez gerar o filho no ventre de Maria, ele trouxe já nós falamos zigoto, né? Ele veio a célula ovo completa, a criança já estava sendo gerada. Ele não precisou de elementos do corpo de Maria. O corpo de Maria só recebeu como uma gravidez, né? E gerou como uma gravidez. Hoje nós vemos a ciência evoluir, que hoje você pode pegar, né? Nós já citamos isso aqui, uma senhora negra, né? E colocar dentro dela óvulos de pessoas já germinadas, né? O zigoto de alemão, de uma pessoa de olhos verdes, olhos azuis, coloca lá dentro do ventre dela, vai ser gerado e não vai nascer na cor dela e nem com o DNA dela, vai nascer branco do olho azul, né? Simplesmente só o corpo dela vai cuidar daquela criança, como a natureza seguindo as leis biológicas. Então, e é muito interessante que a mulher alimenta aquela criança, mas Deus, na sua infinita bondade, seu poder, aquela criança não, né? Como é que pode, né? Não se mistura com sangue. Não, fica apenas dos legítimos pais, porque já foi fecundado. Assim também, aqui no caso de Jesus, não foi uma ação natural, foi uma ação sobrenatural, né? Porque na natureza nós sabemos que para um homem ser gerado, uma mulher ser gerada, é preciso o relacionamento de um pai e uma mãe, né? Ter uma relação sexual para que os filhos sejam gerados, né? Hoje tem as formas mais artificiais de se fazer, mas biologicamente, na forma natural, é o pai e a mãe. O animal também, mas algum animal, mas um animal quando ele, igual parece que algum animal, quando ele não é, nele mesmo já tem os dois. Alguns animais são hermafroditas. Hermafroditas, mas ele já traz neles ali tanto o elemento masculino como o feminino. Porque não tem como, né? A adoção de filhos é o nosso terceiro subtópico, vai falar sobre a obra do filho. Não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos. Adoção, olha que interessante. Ele não só nos fez isso, mas ele também nos adotou para remir o que estava debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filho. Gálatas 4:5. Então, ele não só nos remiu, né? O que é? Ele não pagou o preço pelo nosso pecado, ele foi lá e pagou o preço. Aquilo que era contra nós, ele pagou, né? A Bíblia fala que a cédula que era contra nós, ele cravou lá no lenho do madeiro. Quer dizer, a dívida que era para nós pagarmos, ele pagou por nós. Então, quando a irmã Léia falou no primeiro tópico sobre que ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo, está lá em até na leitura bíblica que também está aqui, João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe por que ele não veio para que condenasse o mundo? Porque o mundo já estava debaixo de condenação, querido. Você vai ver Paulo dizer isso em Romanos 3,23. Ele fala sobre isso. Ele fala que
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Jesus não viesse, se não fosse ao Calvário e não pagasse o preço pelas nossas almas, todos nós, até o do Velho Testamento, todo ser humano, desde Adão até o último homem, todos estaríamos destino só. Debaixo da ira de Deus, nós estaríamos no inferno. Mas o que Deus fez para aplacar sua ira? Enviou seu Filho, para que ele fosse um cordeiro substitutivo, como a irmã já falou aqui. Ele nos substituísse na cruz. Por isso que é o único momento que ele se separa do Pai, o momento que ele não consegue estar próximo do Pai em toda a eternidade, é no momento da cruz. Tanto é que muitos acreditam que aquele sofrimento que Jesus passou ali no Getsemane, naquela oração que chegou a Lucas narrar que ele teve uma hemorragia capilar, né? O suor se tornou em gotas grossas de sangue por causa da angústia que ele ia passar no dia seguinte. É isso que ele quer dizer, porque nunca houve essa ruptura entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a eternidade, desde a eternidade, eles sempre foram coesos. Seria o único momento em que Jesus não poderia comungar com o Pai e nem com o Espírito Santo, era na cruz. Por isso que lá na cruz ele vai clamar aquilo que já estava no livro de Salmos, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? É o momento que ele se sente desamparado por Deus, porque o próprio Deus dá a costa para o seu filho, porque não pode contemplar tanto pecado. Mas é um momento que ele também está aplacando a fúria e a ira de Deus. Por quê? Porque ele está cobrindo com o seu sangue o nosso pecado. E com isso, ele se torna, né? Ele paga, ele é o sacerdote que leva o sangue e ele é a própria oferta também, né? Naquele momento da cruz. A adoção de filhos, continuando aqui, a obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu posição de filhos adotivos. Cristo é o único Filho de Deus por natureza, entenda isso, e os crentes tornam-se filhos por adoção. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano de salvação que o salvo fosse adotado como filho. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai, em termo aramaico, Abba, Papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. É interessante nós vermos, irmãos, que Jesus, como filho, ele é único por natureza, desde a eternidade. Foi um desígnio determinado pelo próprio Deus na eternidade, que, como nós falamos, é um mistério da Trindade, então não é assim fácil de explicar isso. Eu sempre usei essa expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, acreditando assim, que seria a geração de Jesus como filho. Mas ouvindo alguns comentaristas, eu pude observar que não é essa expressão, quer dizer que ele foi gerado não criado, porque ele é um ser criado. Também, como o Pai é um criado, como o Espírito Santo é um ser criado, autoexistente, então ele não foi criado. Mas é uma forma de geração eterna, uma geração que Deus determinou. Ele, agora, sempre você vai ver lá no ato criativo, Deus, ele fala e o Filho age, né? Deus fala, haja luz, e o Filho faz gerar a luz. Então, ele é o agente de Deus. Deus fala e ele age. Então, ele passou, o Pai faz um plano, como fez o plano da salvação, e quem executa é o Filho. Então, eles, na eternidade, determinou essa posição de pai e de filho, né? Não é fácil de explicar, mas é assim. Mas é interessante, só que tem uma coisa que nós aprendemos que eu acho muito interessante, muito lindo nessa questão, é que quando nós passamos a crer na salvação bendita através de Jesus, o que acontece? Nós somos adotados como filho. E eu vi em outros comentários aqui, não foi comentado nessa lição, que entre os romanos era comum assim, irmão Wanderlei, quando se adotava um filho, ele não poderia pegar nada do pai biológico, porque agora tudo que era do pai adotivo seria dele, ele seria herdeiro como qualquer um filho legítimo. Então, aí da mesma forma que Deus faz conosco. Quando nós saímos lá do pecado, das garras de Satanás, da mão do diabo, Deus não quer que nós trazemos nenhuma bagagem lá. Ele quer que nós seja herdeiro dele, das coisas que ele vai nos conceder. Então nós passamos a ser adotados por Deus. E agora nós podemos clamar, Abba, Pai.
Você sabia que nós somos mais privilegiados que o povo da promessa, o povo judeu? Porque o povo judeu não falava papaizinho, abapai, não. Eles nem tinham tanto um temor e uma reverência que eles criaram o tetagrama, uma forma indizível. Mas o que acontece, que eu aprendo hoje, né, na nossas lições que vamos estudando, vamos ver que Deus queria uma proximidade mais carinhosa, mais íntima, e eles rejeitaram. Por isso que João vai escrever, ele veio para que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Mas nós, ele falou assim, vocês vieram, vocês agora são adotados. Como assim? Agora vocês, o ramo natural foi cortado, né, que da oliveira, e o jambuzeiro bravo, que somos nós, fomos enxertados. Mas nós podemos chegar perto do Senhor e chamar ele de papaizinho, aba, pai, né, de forma bem carinhosa, porque é assim que Deus quer ser tratado. Nós somos reintegrados à família de Deus através de Jesus Cristo. Então ele trouxe o ministério da reconciliação. A parede que fazia divisão caiu por terra, né? Entre gentios e judeus caiu por terra. Agora, se o judeu aceita Jesus, é um judeu messiânico, agora ele é um judeu, agora ele é igreja. Agora também igreja, o gentio que aceita Jesus também é igreja, faz parte do mesmo plano, porque está debaixo do mesmo projeto de salvação. Amém? Vamos então agora, irmão Vanderlei, terceiro tópico, a trindade do plano da salvação. Vamos lá. Essa lição, irmão, vem nos ajudar muito, porque nós vimos o Pai como eu, por exemplo, como ser assim, eu não sei como explicar, como nervoso, né? Ele executa, né? Ali né? Mas nós vemos aqui que o Pai, ele tem misericórdia, né? Ele viu seu filho, né, irmão? Isso mostra sua misericórdia. Vamos lá. A trindade no plano da salvação. O primeiro parágrafo diz assim: a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna. Está em João 6,39, né? A obediência de Jesus é perfeita. Revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência alcançou clímax na entrega voluntária de sua vida, por amor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, por meio de sua vinda, sem pecado e morte sacrificial. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo vemos a expressão sublime de obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. E o subtópico, o sinopse do terceiro tópico diz assim: o plano da salvação é a obra da Trindade. O Pai envia o Filho, executa, e o Espírito explica. Meu Deus, implica, né? Ai! Aplica, meu Deus, estou errando. Vou ler de novo. O Pai envia o Filho, e o Filho executa, e o Espírito aplica, não é isso? Mantenedor. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus o tempo todo, irmão Jair, que estava aqui na terra, e ele diz, né? Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai, cumprindo aquilo que foi estabelecido na Trindade, não é isso? Isso. Cumprindo aquilo tratado, cumprindo aquilo, um plano, porque é um plano, né, irmão? É um plano. Quando nós temos algo para fazer, nós fazemos um plano, nós fazemos uma escrita, nós seguimos um roteiro. O Senhor, ele tem ali um plano. E qual é o plano? Salvar toda a humanidade. Irmãos, eu quando criança, às vezes eu ouvia falar, né, no texto que diz aqui, que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 13, assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência,
eis que eu desfarei com a terra. Então nós vemos aqui, irmão Ger, que Deus, ele olhou para baixo, não é isso? E ele viu que a terra estava com tanta violência, não é isso? Com tanta o homem se embaraçou de tanta podridão, que a Bíblia fala que somente, né, uma família, não é isso? Separava tempo para Deus. Então o Senhor, quando eu lia isso, eu falo assim, nossa, mas o Senhor destruiu todo mundo. Mas o Senhor, irmãos, ele é misericordioso. Porque naquela geração, irmão, já ele viu que as pessoas, porque o Senhor, ele conhece o amanhã. E ele sabia que aquelas pessoas não tinha vontade de se regenerar. Porque ele fala aqui o mundo de violência, não é isso? Mas aqueles ao qual o Senhor também deu chance. Porque a arca, irmãos, era a salvação. Não é esse, irmão? Era o caminho. Se as pessoas tivessem dado ouvido e tivessem ajudado, né? A Noé construir a arca, eles também seriam salvos. Mas ninguém quis a salvação. Hoje não é muito diferente, irmão Gé. Nós falamos de Jesus, não é isso? Falamos da salvação, falamos de Cristo. E muitas pessoas zombam, muitas pessoas deixam né? Faz gracinha, fala que não é bem assim e que isso não existe. Então hoje também nós temos, claro que não como aquela época, né, irmão? Porque já ficou exemplo para a humanidade. A vontade do Pai realizada pelo Filho, sendo justificada gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus, para que a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador, naquele que tem fé em Jesus, que está em Romanos 24, 25 e 26. A mediação exclusiva do Filho. Irmãos, no terceiro parágrafo diz assim, eu vou adiantar um pouco para não atrapalhar o meu companheiro. No segundo parágrafo diz assim, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho da acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. É o único que pode satisfazer a justiça divina mediante a seu sacrifício no Calvário. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária do Pai. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testificou do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina a Escritura, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 3, em nenhum outro há salvação, portanto, debaixo do céu nenhum outro nome há dando entre os nomes pelo qual devamos ser salvos, que está em Atos 4:12. Então, irmão Gé, não há outro nome. Não. O único nome que pode me salvar, o único nome que faz um milagre, o único homem que salva é o nome de Cristo Jesus. Esse dia eu fiquei muito feliz com o Papa, não esqueci o nome do Papa, que esse homem, ele foi usado pelo Senhor e ele desfez um grande equívoco, né, irmão Gé? De algumas pessoas dizendo que em nome de Maria, né, que em nome disso que nós teremos salvação. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que está em João 14:6, irmão Gé. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Não há outro nome no céu ou na terra que é digno, né, de ser falado. Um único nome.
O único nome que nos dá acesso, a passagem, o passaporte para as mansões celestiais é Cristo Jesus. O Pai o enviou e ele executou. E quando oramos, devemos pedir ao Pai em nome de Jesus com a força do Espírito Santo. Irmão Gerry. Nós estamos aqui no nosso terceiro subtópico, fala sobre a aplicação da salvação pelo Espírito. Mas é interessante o título desse texto, né? Porque está falando a Trindade no plano da salvação. Então, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, cada um tem o seu momento, tem o seu tempo de agir Aleluia. no plano de salvação. O Pai planejou desde os tempos eternos, antes mesmo que houvesse tempo, ou melhor dizendo, né? Na eternidade, porque depois com o homem que veio a criação do tempo, espaço, né? Então nós vamos entender que não existia a matéria, o tempo, o espaço não existia antes do homem existir. Agora Deus faz com que o plano que estava lá na eternidade, como nós lemos aqui, Cordeiro morto antes da fundação do mundo, agora seja manifesto através de quem? Do Filho. O Filho vem realizar a vontade do Pai e ele passa a ser o mediador exclusivo, único, não tem outro, né? Tanto é que ele mesmo disse, quando ele estava no seu ministério, ele falou: tudo que pedis ao meu Pai em meu nome será concedido. Por quê? Porque ele passaria a ter um nome acima de todos os nomes. Eita, Paulo vai dizer isso em Filipenses, né? Que Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, que diante desse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é uma promessa dada por Deus Pai, a primeira Aleluia. Pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, que é o Cristo. Aleluia. Depois que ele assume esse papel de ser homem, de se humilhar, ser menor do que os anjos, e se colocar na posição de humilhação até o ponto de morte e cruz, porque é uma morte maldita, né? Ele sendo bendito se fez maldito por nós. Isso então, por isso que fez com que ele se tornasse o que ele se tornou. Por isso que hoje o nome dele é o único que nos conduz ao céu. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. É interessante essa expressão Jesus Cristo homem, porque foi como homem que ele foi à cruz. Foi como homem que ele derramou seu sangue por mim e por você. Foi como homem, ele passou por, não deixou de ser Deus, mas ele como homem, ele passou por todo esse processo. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Mas quanto à aplicação da salvação pelo Espírito Santo, é o que o Senhor mesmo prometeu. Eu vou mandar outro Consolador. Eu sou o Consolador do momento, mas eu vou enviar um outro Consolador, alos, né? Do grego, igual, semelhante. Não héteros, porque o héteros falava de uma desigualdade, mas esse é igual. Vai falar de mim, vai lembrar o que eu ensinei, né? Vai lembrar o que eu ensinei e, além de tudo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vem com essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito aqui, ó. Aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11. O Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva, assegura a perseverança do crente. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente de exaltar a glória do Deus triuno. Observa isso, a união perfeita da Trindade, a triunidade, né? A pluralidade numa unidade. Quando o Pai se manifesta, o Filho e o Espírito Santo agem junto com o Pai. Mas quando o Filho vem, ele glorifica o Pai. Ele fala assim, glorifiquei a ti na terra. Ele veio para glorificar. O Pai está no céu, mas ele desceu para a terra para glorificar a Deus na terra. Ele agora deixa, né, o trono. Não quer dizer que como Deus, ele sendo onisciente, está em todo lugar, mas como homem, ele agora está preso a um corpo, está dentro na terra para cumprir um propósito, que ele cumpriu até o fim, cumprindo todas as profecias que falou a respeito dele, até a cruz. Da mesma forma, né, que assim que ele passou todo o seu processo, ele agora, uma vez morto e ressurreto, ele sobe aos céus e envia a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente atual. Ele agora está no protagonismo
da igreja. Ele que ajuda a igreja, como aqui já foi dito. Ele ajuda a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Na hora que você está pregando ao pecador. Ele é que ilumina a nossa mente, dá conhecimento, quando nós queremos ler Bíblia, quando nós queremos entender a escola dominical, quando nós queremos entender, nós buscamos entender o que Deus está falando conosco através da sua palavra, ou através de uma mensagem que está sendo pregada. É o Espírito Santo que traz essa tradução. Muitas vezes também, você vai ver Paulo falar em Romanos também, que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo também que nos auxilia na oração. Ele é que convence o homem também, uma vez salvo, que agora ele é filho de Deus, né? Ele vem falar, o Espírito também falar com o nosso Espírito, que agora nós somos filhos de Deus. Então, sempre o Espírito agindo para o progresso do crente, para a santificação progressiva, induzindo o crente a ser um crente de oração, a um crente de leitura bíblica, um crente que está no culto, um crente que está fazendo a obra, ganhando alma para Jesus. Ele que está sempre nos falando, nos comunicando. E uma coisa só que é interessante também nós temos que entender, para que essa salvação seja aplicada a nós também temos que ser suscetível à voz do Espírito Santo, né? Então não é fácil se você não endurecer o seu coração quando o Espírito falar contigo. Você tem que ouvir e entender. O Espírito nunca age independentemente. Por quê? Porque ele age junto com o Filho e junto com o Pai, né? Então não tem diferença alguma. Você vai ver que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias mesmo, ele falava assim, tinha um momento que o Espírito de Cristo me impediu de entrar. O Espírito Santo me impediu. Então, por que ele falava isso? Porque havia uma relação tão comum entre a Trindade, que uma hora ele falava do Cristo, outra falava do Espírito Santo agindo da mesma forma. Por quê? Porque é uma forma de Deus trabalhar de uma forma tão unida que você até se confunde, né? Mas a realidade é, sua missão é intrinsecamente de exaltar e glorificar o Deus triuno. Então, é isso que vai acontecer sempre. O terceiro tópico, né? João 16, deixa eu só ler o que... João 16, 13, 14, fala assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que te houver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de saber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Então ele já... porque o tema aqui do terceiro tópico, dizemos, já é claro, é muito sucinto, porque diz assim, a Trindade no plano da salvação. Então... Trindade já tinha ali, né? Os três unidos no mesmo processo. Com a hora de falar do Espírito, a hora de falar do Pai, a hora de falar do Espírito de Jesus. Porque é o plano, né, da Trindade. Desde a época do projeto de criação, né, eles estavam coesos. Também na redenção, eles estavam coesos, né, juntos. Vamos lá, conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus. Destaca a perfeita unidade da Trindade. Na obra da salvação, Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essas verdades fortalece a nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Então essa lição ela tem esse objetivo, o que o comentarista falou aqui agora. Conhecer essa verdade, ela tem que nos fortalecer nossa fé, e também nos levar a ser verdadeiros adoradores. Amém. Porque nós olhamos aqui e vemos que o Pai não apenas ele amou, mas provou o seu amor. Quando nós ainda éramos pecadores, fazendo tudo que desagradava ao Senhor, ele nos amou primeiro. Ele realmente revelou o seu amor. E isso faz nos entender uma coisa, não basta dizer que ama, tem que provar que ama. Deus provou o seu amor entregando seu filho. Ele entregou seu único filho. Quer dizer, ele poderia pegar algum anjo, ele poderia fazer com o outro ser para morrer no lugar, mas ele preferiu o mais importante que tinha no céu. Um elemento da Trindade veio e se tornou um homem, né? Jesus, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então nós temos que entender que com esse constrangimento nós devemos também amar. Da mesma forma, nós somos constrangidos pelo amor de Deus a também manifestar esse amor. Irmão Vanderlei, com suas considerações finais. Amém. Irmãos, nós sabemos que o Senhor, né, ele é riquíssimo em misericórdia. Então, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, porque há um só Deus, um só mediador, Deus homem. Quando nós falamos o Emanuel, que traduzido, né, Deus conosco, ele está dizendo assim, olha, nós nunca vimos o Pai, mas o Pai está na essência de Cristo. Então, quando você olha para Jesus, você também pode
entender que vocês também estão vendo ali, né? A essência, a figura do Pai, né? Eu agradeço mais essa riquíssima oportunidade. Lições são muito profundas, eu acho muito profunda. Quem somos nós, né? Para falar, né, irmão Ger, da Trindade. É um presente para nós, mas também uma dificuldade. Irmãos, ajude-nos nesse trimestre que está começando. Dê os seus likes. Estude a lição. Ou faça. Chame. Evangelize. Jesus está voltando, irmãos. E essa lição nos acorda, né, irmão Ger? Para a breve vinda do Senhor Jesus. Né? Em nome de Jesus. Bom, estamos encerrando mais um vídeo, né? Que Deus abençoe os irmãos. Aquele conselho de sempre, não perca a escola bíblica dominical, para que você coopere com o seu professor, ou que seja professor, que se você esteja lá para dar sua aula, mas abençoado debaixo da mão potente do nosso Deus. E também, querido, como a irmã falou, like, compartilhamento, né? Também você pode se inscrever no canal. Fique à vontade, querido, para assistir nossos vídeos e compartilhar aonde você quiser, para quem você quiser, na verdade dizendo. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.